Pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Vou passar a palavra para o Edival, que vai estar dando início ao conteúdo de hoje. Obrigada. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Mas antes, quero dar uma boa noite para vocês, agradecer a participação de cada um de vocês. Esse é o segundo evento online que a gente está realizando. Nós fizemos um compromisso, né, de convidar nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, empresários, para estar compartilhando algum conteúdo que é nossa expertise, de forma que a gente consiga contribuir, né, com o crescimento e desenvolvimento dos negócios. E para esse momento de hoje, nós escolhemos o tema de precificação, porque é uma dor e é uma necessidade contínua de toda empresa, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. E fiquem à vontade, se em algum momento vocês desejarem interagir comigo. Eu vou compartilhar a tela toda, porque como objetivo é ser um compartilhamento, né, na prática, então eu trouxe para vocês uma planilha aonde a gente estrutura toda a precificação, né, de uma empresa. É claro que é um modelo bem básico, mas vai dar para dar uma referência para vocês, e a partir dos tópicos que a gente for tratando aqui, eu vou compartilhar com vocês coisas que a gente aprende no dia a dia, inclusive com vocês mesmo, com os nossos clientes, algumas questões que vai fazer toda a diferença aí para vocês na hora de vocês precificarem o serviço de vocês, tá? Ok. Bom, a primeira coisa que eu quero começar conversando com vocês é o seguinte: precificação é algo que você deve estar sempre melhorando, né? Preço não é algo que você vai lá, estrutura, precifica seu serviço e pronto, depois você vai executar, vai vender e esquece. Não, preço é algo que você tem que estar sempre passando por um processo de melhoria. Por quê? Porque pensa comigo, o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje empresas prestadoras de serviços que prestam serviços e que, em dado momento, tem uma oportunidade e precisa ir lá e apresentar a sua proposta, né? Aí você vai lá, levanta todos os custos que nós vamos passar aqui hoje, calcula seus impostos, sua margem de lucro e vai lá e fecha aquele serviço. O que acontece? Quando você vai lá, fechou o serviço e executa ele, pode ser que o resultado final desse serviço ele não seja correspondente ao que você foi lá e precificou, ao que você foi lá e orçou. Então, se você, quando acaba de executar um serviço, ou se você, quando chega no final do mês, não analisa como é que está o resultado que na prática está acontecendo com aquele que você foi lá e estruturou no seu preço, então tem algo errado. Então, se você não faz esse exercício contínuo, você vai continuar tendo problema. Porque pode ser um problema de preço, e aí, claro, na próxima você vai melhorar, mas também pode ser um problema na execução. Então, quando você faz esse exercício contínuo de trabalhar a sua precificação, no sentido de avaliar se aquilo que você está propondo, né, se aquilo que você contratou ali com o seu cliente, se você está obtendo o resultado equivalente, se você não fizer essa avaliação, você vai ter alguns problemas, tá? Então, esse é o objetivo aqui hoje, é trazer para vocês essa reflexão, mas mostrar na prática como fazer isso. Então, eu trouxe aqui algo bem prático para tentar, né, de uma forma bem simples, e nesse tempo que a gente pretende não extrapolar muito, né, para que vocês saiam daqui com algum direcionamento ou com algum insight para melhorar, né, o resultado do negócio de vocês. Bom, e aí a primeira coisa que eu quero começar refletindo aqui com vocês é o seguinte, que existem algumas coisas que pode indicar problemas de preço. Eu disse aqui pode, porque nem tudo vai ser problema de preço. Às vezes você fechou uma obra, fechou um contrato, né, e você teve um problema na execução. Talvez a sua gestão da execução, ela foi inadequada, teve um custo elevado, teve uma perda, teve um equipamento que você alugou, mexeu sem autorização, e aí depois você teve que pagar aquilo, enfim.
Então, nem sempre o problema é preço. Entretanto, alguns indicadores, né, alguns indicadores financeiros vai te indicar se você está com problema de preço. Então, se você olhar para alguns indicadores, você pode ter pode ter uma ideia de, você pode ter ali uma indicação, né, de que você está com problema de preço. Um desses indicadores, que não é meu objetivo aqui hoje aprofundar nele, mas em outros eventos eu vou estar discutindo com vocês, é a margem de contribuição. A margem de contribuição é um indicador que a gente gosta muito de trabalhar, e ele te dá uma noção muito boa se você está com um problema de custo ou preço, ou uma estrutura administrativa, operacional cara, né? Então, esse é um dos indicadores que vai te ajudar. Então, se você olhar para a sua margem de contribuição e ela estiver baixa, tem que investigar, tem que aprofundar para entender. E resultado baixo, né? Resultado abaixo daquele ideal. Então, por exemplo, você foi lá, nos seus preços, está trabalhando aí com a margem de 10% ou 15%. E aí você fecha lá a sua demonstração de resultado e está chegando a 5%. Ou seja, tem algo errado. Que pode ser outra coisa, mas pode ser problema de preço. Pode ser que você cobrou errado do seu cliente, né? Outro indicador, que esse é mais fácil, né, porque não depende de relatório, é falta de caixa. Esse indicador aqui, você não precisa fazer controle financeiro para saber que você está com ele, né? Vai chegar dias do mês, você não tem dinheiro para pagar a conta. Se isso estiver acontecendo, um dos possíveis problemas pode ser, claro, precificação errada também. Porque se você precifica errado, a conta não fecha. Porque você tem custos para executar seu serviço, mão de obra às vezes especializada, às vezes sua tecnologia demanda um consumo elevado, né, de performance em algum servidor, enfim. Então, preço inadequado gera também problema de caixa. E esse não precisa de relatórios para saber que você está com esse problema. Chegou o dia de vencimento de conta, não tem dinheiro, opa, tá aí um indicador apontando que você está com algum problema e precisa ser investigado também. Bom, mas por onde começar? Né? Claro que aqui eu não conheço todos, nem todos aqui são clientes da Braskem, então eu não sei o quanto vocês já estão estruturados na parte de precificação. Mas o que a gente observa, né, no dia a dia, quando, à medida que vai chegando os clientes aqui com a gente, muitos não têm uma estrutura de precificação organizada. Uma boa parte faz precificação olhando para o mercado, olhando para o vizinho, e isso não está errado, né? Você precisa olhar para o mercado, precisa olhar para os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, mas você jamais pode fechar um compromisso com o seu cliente, simplesmente baseando no preço, né, do seu cliente, do seu concorrente. E por isso que eu trago aqui hoje para vocês uma metodologia. E existem várias. Inclusive, aqui quando a gente começa a ajudar um cliente a estruturar preço, né, de serviço, às vezes a gente começa nesse modelo que a gente está e vai terminar um outro modelo totalmente diferente, porque a precificação, ela tem ali o DNA do seu negócio, né? Então, você precisa ter isso estruturado para o seu negócio para que você precifique adequadamente. E uma outra coisa que eu já quero adiantar para vocês é que nem sempre o preço que a gente chega aqui numa planilha de custos é o preço que você deve cobrar do seu cliente. Porque existe aí, às vezes, uma oportunidade de você ter um ganho maior. Então, a planilha de custo, a planilha de precificação, quando você chega lá no papel, na planilha, ao preço, ele é um indicador de qual o mínimo ou qual é o ideal para o seu negócio. Mas ocorre que alguns tipos de empresa têm alguns diferenciais de mercado. E isso proporciona uma margem de lucro muito maior. Consequentemente, você não precisa seguir exatamente ao preço que chegou na planilha, considerando lá, às vezes, uma margem de 15%. Às vezes, você tem aí uma oportunidade de aumentar essa margem para 25%. Né? E aí, você começa com a sua experiência que você tem no seu negócio, a visualizar, né, oportunidade de você maximizar o resultado do seu negócio. Às vezes, você é um profissional que é referenciado, né, que você tem uma especialização que o outro não tem, então não necessariamente você precisa trabalhar com a mesma margem que o seu concorrente trabalha e os seus clientes estarão dispostos a pagar por isso. Então a planilha, a precificação, ela é muito para saber seus limites mínimos. Porque qual o problema, né, de você não ter uma precificação adequada?
é o risco de você estar cobrando menos do que o que deveria para pelo menos você pagar seus gastos, né, para você, porque afinal, né, nós temos negócios, nós assumimos responsabilidades em troca de um ganho, em troca de um resultado econômico, né, a não ser que nosso negócio seja filantrópico, mas que não é o caso, eu acredito, dos que estão aqui participando hoje. Bom, como eu prometi ser prático, né, então o nosso objetivo é mostrar, passar esse passo a passo com vocês, como começar e como estruturar isso, para dar alguns insights, né, e aí eu vou comentando algumas coisas que não pode faltar nesse processo. A primeira coisa que você vai precisar é de Excel, né, hoje, a não ser que você queira continuar, né, com o papel de padaria, não tem problema nenhum, eu conheço vários casos que a precificação é lá no papelzinho, anota todos os gastos, calcula, e funciona, nada contra. Mas eu gosto do Excel e recomendo, né, então esse aqui vai ser seu amigo aí fiel para te ajudar aí nesse processo de precificação. Bom, o processo de precificação, ele exige primeiro você organizar a ideia, você pensar no seu negócio, né, e organizar esses gastos, organizar o seu preço numa estrutura que você consiga encaixar ali os gastos de forma correta, para você saber onde mexer no seu preço. Então, a primeira coisa que eu vou tratar com vocês aqui, mostrando na planilha como preencher, né, já de uma forma bem prática, são os gastos diretos. Os gastos diretos são todos aqueles que você vai ter para atender ali diretamente o seu cliente. É aquele tipo de gasto que, se você fechar aquele serviço, aquele contrato, você vai ter. Se você não fechar, você não vai ter. Então, os gastos diretos, né, são aqueles diretamente relacionados àquilo que você está vendendo. Se você vende, você tem. Se você não vende, você não tem. Mas também no seu preço não pode faltar os gastos indiretos. O que seriam os gastos indiretos? No seu negócio, você tem toda uma estrutura administrativa, infraestrutura, todo um tipo de gasto que dá sustentação ao seu negócio, mas não é um gasto diretamente de um determinado contrato. Mas você precisa repassar um pedacinho desse gasto indireto naquele serviço que você vai prestar, porque senão como é que você vai pagar a sua estrutura, né? Então, é um outro tipo de gasto que você precisa mapear. E eu vou ensinar isso para vocês, vou mostrar aqui na prática. Outra coisa que a gente não pode deixar de fora, né, dessa estrutura são os impostos, que são muito relevantes. Então, a depender, né, de como é a tributação da sua empresa, isso pode variar muito. E aqui eu vou compartilhar com vocês também um erro que acontece muito na hora de calcular o preço. Eu vou mostrar para vocês como calcular isso corretamente. Vocês vão lá, às vezes levanta tudo direitinho, o custo direto, qual o rateio do indireto que vocês vão fazer, mas na hora de calcular, o contador de vocês informou direitinho qual é a alíquota, mas na hora que você vai aplicar ali no cálculo, você faz errado. E aí eu vou estar mostrando para vocês também. Porque vocês já sabem, né, que o imposto, ele é sobre aquilo que você presta de serviço. É sobre aquilo que você emitiu lá na sua nota fiscal. Não é sobre, às vezes, o total de custo que deu. Não, é o que foi lá e emitiu na sua nota. Exceto aí algumas particularidades, alguns impostos, como IR, contribuição social, de empresas no lucro real, que aí tem um cálculo diferente. Mas, olha, isso é muito comum e eu vou mostrar para vocês como que calcula isso também. E o lucro? Cada um aqui, né, cada negócio, cada empresa precisa entender qual é a margem adequada para o seu negócio, né? Então, por quê? Você precisa entender isso, ter muita clareza, porque quem está te contratando, principalmente se for uma empresa grande, quem está ali contratando de você são especialistas em negociação, são especialistas em números, e eles não estão preocupados, né, com o seu lucro, eles estão preocupados com o lucro deles. Então, o papel deles é contratar pelo mínimo possível, né? Então, vocês que têm que ter a clareza de ter isso tudo organizado e ter uma noção de qual a margem adequada para o segmento de vocês, porque se o segmento de vocês, a margem é 11%, como acontece muito aí na indústria, né, essa área mais de instalações, manutenções, né, que a gente observa muito aqui nos clientes que a gente ajuda a estruturar essa precificação, aí se ele chega querendo 8%, você, não posso, e você vai poder se posicionar e ele vai aceitar, porque o seu cliente também sabe qual é mais ou menos a margem do mercado. Mas você pode ter um negócio, ou pode ser um profissional, com um tipo de especialidade, e a sua margem não vai ser 11%.
Talvez a sua margem tenha que ser 40%, tem que ser 50%. Então, você precisa conhecer também o seu mercado. E na hora de colocar isso, de calcular isso, eu vou mostrar que acontece um erro também, eu vou explicar para vocês, tá? Bom, então essa é a estrutura básica, né, de uma precificação, é como que a gente precisa organizar os dados, e olha, fazendo isso, vocês vão ver como vai facilitar um processo de negociação, porque vocês vão saber onde mexer na hora de negociar. Está lá negociando, você apresentou sua proposta, seu cliente fez uma pressão, você pensa, poxa, eu vou ceder. Mas quando você for ceder, você vai ceder mexendo aonde você pode mexer, né? Então, é muito importante ter isso. Bom, e aí, indo aqui mais para a prática. Eu vou compartilhar, inclusive, essa planilha com vocês, tá? Vocês vão receber um e-mail, todos que fizeram inscrição vão receber um e-mail com o link desse material. Inclusive, a gente vai oferecer um diagnóstico, né, de precificação para vocês também, tá? Talvez a gente vai limitar uma quantidade X, né, para a gente dar conta, a gente vai avaliar, mas eu vou estar mandando, fica um compromisso nosso aqui também, em relação a isso, para todos que estão aqui participando. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês a primeira parte, né, da planilha de precificação, modelo que a gente vai trabalhar, e que se aplica muito bem para empresas prestadoras de serviço. É claro que existem alguns modelos, né? Existem empresas que trabalham com homem-hora, essa planilha pode chegar no valor de homem-hora, mas aqui eu vou trabalhar aquela estruturação do preço de uma forma bem detalhada mesmo, aonde você vai lá, tem uma oportunidade, vai lá, desenha tudo, coloca ali todos os seus gastos, chega aqui, está o preço que eu vou cobrar desse cliente, está aqui detalhadamente o porquê que eu estou cobrando. E não é difícil, difícil é a primeira vez. Depois que você fizer a primeira vez, fica fácil. E com a nossa ajuda, fica mais fácil ainda, né? Porque a gente ajuda a estruturar também. Bom, falando, primeira parte, né, que a gente vai trabalhar dessas planilhas, a parte de custos diretos, que é aqueles custos que eu compartilhei com vocês, que são aqueles custos diretamente relacionados a um determinado contrato. E eu vou colocar aqui um dos que é mais relevante, né, custo de salários, custo de mão de obra. Esse é um dos custos que, dependendo do negócio, é um dos custos mais elevados, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos que eu vou destacar, mas também sem aprofundar muito, porque senão a gente não fecha no tempo adequado. Mas dessa parte de mão de obra, você precisa levantar exatamente tudo que você vai gastar de recurso humano. Isso vale, gente, para qualquer tipo de negócio. Se você é uma empresa que tem muitos funcionários, né, que vai ter aí 100, 200, 300 clientes, como tem alguns clientes nossos, né, na hora que vai lá para uma manutenção, uma empresa vai lá fazer uma parada, por exemplo, você precisa ter isso mapeado. O que você vai precisar de mão de obra? Quais funções? Qual salário você vai pagar? Você não pode chutar isso. Eu estimo mais ou menos que eu vou gastar isso. Não, não pode fazer isso. Você entende do seu negócio, você conhece o seu negócio, e uma das partes que faz parte aqui da precificação é aquele bom diagnóstico que você vai fazer da oportunidade. E se você é um profissional, né, que às vezes não vai ter tanta mão de obra envolvida, você tem a sua, às vezes, que é super valiosa, você tem que medir isso, você tem que fazer uma avaliação de quanto vale a sua hora, de quanto tempo você vai gastar naquele projeto e calcular tudo isso para você chegar no final e ver, opa, vou ter de lucro X. Outra coisa que você não pode esquecer são os adicionais. E aí eu trouxe aqui um detalhamento. Peraí que eu pulei aqui, eu coloquei os adicionais aqui. Deu uma misturada aqui, saiu aqui da ordem. O que seriam esses adicionais? Às vezes você fecha um contrato e chega lá, ele tem periculosidade e você não avaliou. Isso é um problema grave, porque você vai ter que pagar. Às vezes você foi lá, fechou um contrato e não avaliou que aquele ambiente era insalubre, então você vai ter um adicional em cima do valor do salário do funcionário e você também não diagnosticou isso antes. E às vezes você vai ter que ter hora extra. Então você precisa avaliar tudo isso, tudo que pode ser adicional naquela prestação de serviço e considerar na hora de você fazer a sua precificação. Outra coisa que você precisa considerar no seu custo aí da parte, né, dessa parte de salários, são os benefícios que você vai ter que pagar para essas pessoas. Então, pode ser que a sua convenção coletiva exija que você pague plano de saúde, então você tem que considerar. Pode ser que você tenha um custo significante aí com alguma coisa relacionada à segurança do trabalho, PPRA, PCMSO, enfim. E, às vezes, eu trouxe aqui como destaque, às vezes não é obrigatório,
mas te ajuda muito a fazer um seguro de vida para aquele funcionário que vai prestar um determinado serviço, que pode haver algum tipo de risco, e você não quer, e você quer minimizar problemas para o futuro. Então, isso é muito comum, até porque esses tipos de seguro, eles são baratos e faz muito sentido. E se você resolver utilizar esse tipo de benefício, você tem que repassar aqui na sua planilha de custos. Bom, outra coisa que você não pode esquecer, né, de avaliar na sua precificação são os encargos sociais. É muito comum, gente, às vezes isso já aconteceu, né, de quando eu vou revisar uma precificação, que é muito assim, uma planilha mais simplificada, ou às vezes está lá no papel, a pessoa relaciona, faz um ótimo diagnóstico de quanto ela vai gastar de salários e tudo mais, mas esquece que no dia, na hora que esse funcionário sai, o custo é altíssimo. E você tem que repassar esse custo ali também, na sua precificação. Então, eu trouxe aqui, né, a maioria sabe que tem que repassar os encargos, mas eu queria dar ênfase aqui numa questão muito importante. Por exemplo, tem a maioria de vocês que já trabalham com precificação, inclusive clientes da Brasker, né, que a gente já ajudou, que estão aqui participando também, sabem que tem uns montes de numerozinhos que às vezes você não entende, né, como que eles são calculados. Essa aqui ainda, ela é bem simplificada, mas tem umas que tem, tipo, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver, não trouxe aqui como exemplo, mas eu tenho outras aqui como exemplo. Por exemplo, quando você tem muito acidente na sua empresa, isso tem um custo. Por quê? Os primeiros 15 dias de um funcionário, quem paga é você. Se um funcionário seu teve acidente, e antes de o INSS assumir e passar a pagar, a empresa paga os primeiros 15 dias. Então, dependendo do tipo de negócio que você tem que fazer uma avaliação e tem que calcular aquele número. Olha, em média eu tenho X de acidentes, pega esses 15 dias, então, quanto que é o salário médio, calcula, tarará, e aí chega num percentual e você vai começar a repassar isso no seu preço também. Então, tem muitas particularidades. Aqui eu peguei um modelo mais simplificado, mas a gente tem clientes aqui que tem uma estrutura mais complexa e na deles tem um monte de coisinhas lá que, às vezes, eles até pegaram referência de outra empresa, mas existe como calcular. Não é fácil, porque depende de estudo. Mas, poxa, se a gente está falando aqui de empresas que faturam aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, já isso faz diferença, né? Porque aí, se você tem 200, 300 funcionários, isso pesa, isso vai consumir lá do seu resultado. Então, a gente tem que fazer essas contas. Outra coisa que tem que avaliar é que se você não é optante pelo Simples, os seus encargos sociais são maiores. Por exemplo, uma empresa hoje, fora no Simples Nacional, dá 42,77%. Mas a gente tem clientes que não estão no Simples Nacional e que a alíquota deles é, no mínimo, uns 70 e poucos por cento. Aqui, nesse exemplo que eu trouxe, deu 74%. Isso significa que, além desse salário, né, que foi colocado, considerado aqui, você tem um custo de mais 74% de encargo social que você vai sentir no dia de pagar a rescisão, então precisa ser considerado. Bom, outro benefício que você precisa considerar na hora de precificar, né, é a alimentação. Parece óbvio, mas eu já vi muita conta que não fecha. Então, você precisa ser mais detalhista, avaliar. Vem cá, esse funcionário vai ficar quantos dias? Eu vou dar lanche para ele? Porque às vezes você pensa só no almoço dele, mas às vezes tem a janta. Beleza, pensei no almoço e na janta, mas aí você às vezes esqueceu do lanche. E isso custa, gente, quando você pega, né, uma quantidade maior, né? Então, observar isso. E se você, no seu negócio, tem outros custos, por exemplo, a gente tem cliente que um funcionário, para entrar numa determinada área, ele tem que passar por um processo, um treinamento, isso às vezes tem custo. E você tem que repassar isso também, tá? Outro item que eu trouxe aqui para lembrar vocês, que muitos esquecem, é uniformes. Hoje, se você vai para uma empresa, né, com sua equipe, você precisa uniformizá-los, é uma obrigação, é uma exigência lá do seu cliente, uniformizar a sua equipe. E na hora de você calcular isso, tem que também dar uma avaliada. Então, por exemplo, essa planilha aqui, ela vai ajudar, porque se vocês colocarem aqui quanto custa uma camisa, e colocar quanto que, em média, consome de camisa por ano, ele vai fazer a conta e vai te dar, então, quanto que vai custar de camisa para você por ano. Porque não é, sei lá, no seu preço e colocar o custo de uma camisa. Não. Dependendo do lugar que seu funcionário estiver trabalhando, ele vai gastar uma por mês, e pode ser que, dependendo, ele vai gastar uma a cada 6 meses, ou uma a cada um ano. Enfim, aí você conhece o negócio, mas assim, tem que repassar.
porque são esses detalhezinhos que vai juntando e no final reduz a sua margem de lucro, tá? Outra coisa, né, que você não pode esquecer, e isso é claro que aí já não é tão recorrente, sempre que eu vou avaliar, fazer uma avaliação de preço, eu vejo que não esquecem, são os maquinários, equipamentos, se você alugou, né, isso é muito considerado. Mas existe uma questão aqui que eu quero também alertar vocês, é o seguinte, é muito comum você, às vezes, ir lá alugar uma máquina, e esse fornecedor, ele tem condições para aquela determinada máquina. E não foi o caso de um cliente aqui ou dois, já foram vários clientes que alugaram equipamentos, máquinas, tá lá executando a obra no desespero para entregar, a máquina quebra, às vezes você vai lá, mexe, ou um funcionário mexe, mexeu, deslacrou ela lá, não sei como é que é o processo, mas pronto, a fatura vai vir depois, porque o fornecedor não vai assumir aquele custo. Se isso é recorrente na sua empresa, é claro, né? Aqui estão um dos problemas de execução. Se isso é recorrente, você tem que medir isso também e considerar que essa perda está aqui no seu preço, infelizmente. Isso torna você menos competitivo, mas se é a realidade da sua empresa, você tem que considerar. Outra coisa que você tem que repassar são os seus equipamentos e maquinários próprios. Já vimos várias situações de clientes que pega a sua máquina, vai lá prestar o serviço e não considerou lá na precificação o uso daquela máquina. E não precisa ser, não vou pegar exemplo de máquinas caríssimas, eu vou pegar aqui um exemplo para tangibilizar para vocês, o computador. Você, hoje, quase, né, principalmente, serviços aí, toda empresa, na hora que vai prestar um serviço, ou ele tem equipamentos que ele precisa utilizar, ferramentas. Nós aqui na Braskem, por exemplo, usamos computador, todos os nossos funcionários precisam de óculos, e olha que não pode ser computador ruim, tem que ser excelentes computadores para rodar o tanto de sistema que a gente utiliza. Isso tem um custo. Um computador, você tem que avaliar quanto tempo é a vida útil dele, em média, aí na sua empresa. E dependendo da marca de computador que você comprar, dependendo do tipo de computador que você comprar, não vai durar 5 anos, vai durar, às vezes, 3 anos bem. E você tem que considerar isso e repassar isso também no seu preço. Então, existe aqui uma metodologia, né, de como você repassar isso, a planilha te ajuda nisso, mas o que eu quero destacar é apenas isso aqui na questão. Ó, não pode deixar de repassar, inclusive aqueles equipamentos que não são caríssimos, como uma máquina, um trator, uma retroescavadeira e tudo mais, mas um computador também, que custa aí, né, se vocês sabem, R$ 4.000, R$ 4.500, e isso dependendo da empresa, porque tem situações que você vai precisar de um computador que custa R$ 10.000, né, R$ 15.000, é muito comum, né, serviços mais especializados. Outros tipos de serviço que você não pode esquecer de considerar é aquilo que vai vir depois para você executar. Por exemplo, você foi lá, fechou o serviço, seus funcionários vão ter que ser transportados, né? Vai ter que contratar transporte, o transporte é seu, vai ter combustível e tal. Claro que tudo que eu coloquei aqui é exemplificativo, mas você tem que refletir sobre isso também, tá? E outros serviços de terceiros que você precisa, que você vai ter, como, por exemplo, né, na hora de admitir um funcionário, custos que você vai ter, ou um serviço especializado que você não tem internamente, vai precisar de contratar. Bom, então aqui eu falei até aqui eu falei dos custos diretos, que é aquele custo que você vai diretamente utilizar naquele cliente. E agora eu vou entrar com vocês num outro, que ele é bem simples, mas de muita importância também, que é a parte indireta. Aqui, gente, as pessoas, né, assim, eu vou dizer que mais de 50% dos que eu já apoiei em precificação chegaram com um percentual de rateio que viram em alguma outra proposta, que o cliente deu como referência, mas não calculou, não fez o cálculo do seu percentual de rateio que você tem que repassar nos seus contratos. Existem várias formas de calcular isso, mas eu trouxe aqui a mais simples possível. Só para tangibilizar e, claro, depois, né, vocês tentar adaptar aí para o negócio de vocês. Mas você tem gastos aí, como eu expliquei, administrativo, que você depende para sustentar o seu negócio, para fazer ele acontecer. Você tem custo aí com internet, com energia, com telefone, com o seu pessoal administrativo, com o seu financeiro, com sua contabilidade, com o seu jurídico e muitas outras. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Isso vai te dar um total no final do mês. Inclusive, lá na nossa DRE gerencial que a gente prepara, a gente faz questão de lapidar para deixar isso aqui bem redondo para facilitar, né, para na hora que você for precificar. Então, uma conta básica que vai te ajudar a ter uma referência é o seguinte: bom, se você tem um custo de 9.870 para manter a sua administração, e você hoje vai ter uma receita de R$ 100.000, quanto que representa esse gasto administrativo da sua receita
para que você, aqui no seu preço, você fale, você pegue e repasse. Então, ou seja, nesse exemplo aqui, o meu gasto administrativo é de 9,87% da minha receita. Isso significa que se eu tiver fazendo uma proposta aonde o preço for de 50 mil reais, eu tenho que considerar 9,87% desses 50 mil, que é para contribuir com meus gastos indiretos. E essa conta você não faz só uma vez e pronto. Não. Porque pensa comigo. Isso aqui é algo muito vivo. Você precisa estar sempre fazendo na hora de fazer uma proposta. Porque hoje você tem 100 mil de faturamento. Aqui você tem gastos fixos, que não se altera só porque você fechou um novo contrato. Hoje você tem 100 mil de faturamento. Aí você fechou mais um contrato, 130 mil. Ou seja, se você fechou um novo contrato, 130 mil, o seu percentual de rateio passa a ser menor. Então, o seu preço passa a ter condições de ter uma margem melhor ou de estar mais competitivo para você ganhar lá na concorrência. Então, é algo que não é fixo. Isso aqui você não faz uma única vez e depois, meu percentual é 9,87, pronto. Não, não é assim. Você faz e tem que estar sempre revisando. E aqueles que utilizam um valor lá de 5%, que a vida toda foi aquele percentual, ou de 6%, nossa, tem vários, tá? Eu conheço vários. Seria interessante, fica aqui minha sugestão, de dar uma revisada, tentar calcular isso. Não é simples também, tá, gente, para algumas empresas, né, que são maiores, os gastos têm uma complexidade maior, mas você tem que fazer esse tipo de avaliação. Bom, e aí agora eu quero sair aqui do slide para ir para o Excel, que eu quero mostrar para vocês a parte de como se comportam os impostos, esses gastos indiretos e o lucro, para vocês verem o fechamento disso, né? Que nós fomos passando meio ali como você ir preenchendo seus dados naquela planilha, não precisa ser daquele jeito, pode ir ajustando, e tem que ajustar mesmo, de acordo com a sua necessidade, mas agora eu quero mostrar para vocês o fechamento disso. Então, vamos lá. Vou alternar aqui minha tela. Isso. Então, aqui está aquela planilha, aqui são prints que eu tirei daqui mesmo, tá? Para mostrar para vocês. Quando a gente foi passeando aqui, preenchendo aquelas coisas que eu fui passando com vocês, foi alimentando essa aba inicial aqui, que é o resumo de todos aqueles dados. Então, à medida que eu fui preenchendo lá meus salários, encargos e tudo mais, ele foi trazendo para cá e trouxe aqui para mim um total. Então, bacana, eu tenho aqui, né, nessa proposta, um custo direto de 38 mil reais. Ou seja, se eu fechar esse contrato, eu vou aumentar de gasto na minha empresa 38 mil, porque é um gasto direto daquele contrato. Eu não teria se eu não fechasse esse contrato. Beleza. Aí vem agora a montagem, né, daqueles outros itens que eu compartilhei com vocês, que não pode esquecer, que é a despesa indireta, os impostos e o lucro. Beleza. É claro que aqui na planilha facilita, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, eu trouxe também como fazer esse cálculo na mão, na calculadora mesmo, para vocês visualizarem como que funciona. Então, lembra daqueles 9,87 que nós calculamos lá? Ó, ele está aqui, quer ver? Despesa indireta, está aqui na planilha, igual eu levei no print lá, 9,87. Então, ele veio para cá. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei ele aqui de uma forma que, se eu pegar aqui o valor total do serviço, que chegou aqui, 63 mil, se eu pegar 63 mil vezes 9,87, eu vou chegar naqueles 6.300 lá. Ou seja, eu fiz uma conta inversa aqui, que é a que eu vou ensinar para vocês, que se eu repassar aqui 9,87% de despesa indireta, esse contrato vai contribuir lá na minha administração, com meus custos fixos, em R$ 6.300. R$ 6.300 é para ajudar a pagar meu aluguel, minha energia, meu telefone, a secretária, o financeiro, minha contabilidade, entendeu? Ou seja, no seu preço tem que ter um pedacinho lá repassando para ajudar a pagar esse tipo de gasto. Outra coisa que a gente não pode esquecer, e é a mesma lógica, são os impostos. Aqui eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa no lucro presumido, né, mas poderia ser uma empresa no Simples Nacional. Então, eu tenho aqui contribuição social, imposto de renda, ou seja, deu 17,82% nesse caso aqui. Qual item que eu quero destacar aqui, que às vezes erra demais? É esse adicional aqui de imposto de renda. Então, hoje, se você está no lucro presumido ou no lucro real, não pode esquecer que seu lucro presumido pela Receita for superior a R$ 20 mil, tem um adicional de imposto de renda.
e muita gente esquece disso. E aí, isso aqui acaba saindo da sua margem de lucro, né? Então, o que que acontece? Um erro muito comum aqui. Você foi lá, fez lá na sua conta e chegou, opa, para prestar esse serviço eu vou gastar 38 mil. Vou acrescentar aqui, então, meus impostos. Vou fazer a conta aqui, tá, gente? Essa conta aqui é uma conta real, que a gente pega aqui muito e é uma conta que leva a muitos problemas. Ah, vou jogar aqui 38%, vou jogar o imposto, então, ó, vou jogar aqui 17,82, aí deu aqui mais 6.860, beleza. Aí ele fala assim, ah, mas tem meu lucro também. Então, cadê meu lucro? Tá aqui 12%. Beleza. Opa, esqueci só de fazer a conta. J40. Então, eu vou pegar meu custo vezes meu lucro. Beleza, vai dar um lucro aqui de 4 mil. Ah, mas eu também, eu tô ligado que eu tenho que repassar um pedaço do meu custo administrativo. Aí ele pega, joga isso aqui, mais 9,87. Beleza. Aí pega, soma tudo, igual soma esse, né, mais o custo. Opa, peraí que eu errei aqui. Deu 15 mil de adicionais, mais o custo, beleza. E aí ele chega nesse valor de serviço. Isso aqui acontece demais, por mais, assim, com os nossos clientes não acontece porque a maioria já passou planilha com a gente, mas aqueles que não passaram ainda, se quiser, é um trabalho que a gente tem aqui na Brás que a gente pode ajudar também. Mas olha comigo, aqui deu 53 mil, está repassando imposto, lucro, rateio, mas na verdade o preço deveria ser 63 mil. Então, você está tendo uma perda aqui sem perceber. Por que que é assim? Porque na hora que você vai pagar o imposto, a base de cálculo dele, boa parte está aqui em cima do que você emitiu de nota. Então, esse tipo de conta aqui, jogando em cima do custo, está errada. Você tem que fazer essa conta aqui. Ó. Eu coloquei aqui na planilha também, para que vocês, porque eu vou compartilhar essa planilha e vocês vão poder visualizar melhor. Mas eu peguei lá aqueles 9, 12 mais 10, somei, 19, deu 19%. Aí peguei, vou pegar lá aquele custo que está lá para vocês já visualizarem aqui. Vou deixar linkado, que aí é até bom e fica mais visível, mais real para vocês. Então, vou fazer ao vivo aqui. Gastos indiretos. Vou pegar aqui a margem. Vou pegar de cá também. Cadê a margem, o lucro daqui. E por último, os impostos. Vou pegar daqui. Impostos, daqui, 17,82. Beleza, cheguei naquele valor, aí beleza, assim, 38, não, aqui está calculando errado, tá? Ele está calculando errado. É assim, quer ver? Depois eu conserto o cálculo aqui para vocês. Ele tem que fazer essa conta aqui, ó, e eu vou mandar aberto também essa planilha com todas as fórmulas, porque aí se vocês, precisa fazer uma manutenção, precisa mexer, vocês mesmos conseguem mexer. Mas o cálculo inverso, fazendo o cálculo com aquela conta de padeiro que eu fiz aqui do lado, dava 53 mil. Mas fazendo o cálculo, pegando pelo valor final, então você tem o resultado real, porque o seu lucro você quer ter sobre o valor final do preço do serviço. O seu rateio dos seus indiretos, da mesma forma, e os impostos também da mesma forma. E aí você chega aqui ao valor do seu serviço. Essa planilha, e sempre que vocês forem também precificar, tem que lembrar o seguinte, que na hora que você recebe assim, a oportunidade, você tem que avaliar como é que vai ser esse serviço. Ele vai ser um serviço que eu vou fazer mensalmente? Vai ser um serviço, um pacote? Como vai ser? Mas sempre você tem que trazer ele para o mensal, porque os seus funcionários vão ser mensal, a não ser que seja por dia. Enfim, tem que pensar numa estratégia. Essa planilha ela está pronta para mensal e valor por hora. Então, se eu chegar aqui, eu chego aqui a um valor por hora, né, desse serviço. Então, e para algumas empresas isso faz sentido, né? Mas quando você vai lá, estrutura todos os dados e vai jogando aqui, você chega ao preço real. E aí fica fácil de você negociar, porque você vai entender o seguinte: no custo, eu tenho como economizar? Eu tenho como reduzir? Aí você vai avaliar. Seu cliente está querendo desconto.
você vai avaliar. Tem coisa aqui que eu posso reduzir, de fato, e que depois eu não vou ter que ter esse gasto? Beleza, então você mexe aqui. Não, não tem como. Isso aqui, para eu fazer essa entrega, não tem jeito, eu preciso gastar isso. Ah, então tá bom. Então, onde mais você vai mexer? Na parte indireta. Se você já foi lá, fez o curso direitinho, tarará, não tem como ficar mexendo aqui, porque se você começar a abrir mão disso aqui, daqui a pouco, a sua administração, ela está sendo paga com o seu lucro. E você precisa ter lucro no seu negócio. Então, não é um lugar para mexer também. Impostos, gente, não dá para... Imposto não tem como tirar, a não ser com estratégias tributárias, mas aí já entra numa outra área de avaliar, né, se a sua empresa tem possibilidade de ter alguma redução tributária, ou avaliar se está na tributação correta, mas também não dá para mexer muito. Então, no final das contas, você vai estar conscientemente mexendo aqui. Você vai falar, o cliente está querendo desconto? Ah, beleza, então vou dar 10% de desconto. Vou chegar nesse valor. O cliente falou, não, eu fecho com você por 45%. Você botou aqui 0% sem ganhar nada, está dando 53%. Então, você sabe seu limite. E no 0 a 0 também não vale a pena você trabalhar. Por quê? Porque você vai assumir um compromisso desse, responsabilidade e tudo mais para não ganhar nada. Então, você começa, né, a ter uma condição de negociar melhor com o seu cliente. Sem contar que, dependendo do cliente, ele vai querer muito detalhamento. E você pode extrair os detalhamentos aqui dessa planilha. Vai anotando aí se vocês tiverem alguma dúvida, que eu já vou dar oportunidade para vocês esclarecerem dúvidas. Mas indo aqui para os finalmente, eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. Bom, boas práticas, né, para maximizar os resultados. Deixa eu descompartilhar aqui a tela para eu olhar para vocês. Gente, eu volto lá no início, como a gente começou essa conversa. Precificação é um processo contínuo. Precificação é um PDCA, né? É aquilo que você vai lá, recebeu a oportunidade, você vai lá, precifica, executa, ou seja, vende, entrega. Depois, você vai lá, olha na sua DRE gerencial, como é que ficou, se deu o resultado que você esperava. E aí, se você vê que teve incompatibilidade ali de resultado, se foi mais, olha, tá? Se você teve um resultado superior àquela margem que nós trabalhamos ali na precificação, olha também. Por quê? Para você repetir nos próximos. O que eu fiz de bom que ajudou eu a ter um resultado melhor do que o que eu precifiquei? Beleza, isso gera aprendizado. E também vai te ajudar no momento de concorrência, porque tem situação que para você para você vencer um contrato, é muito difícil, é muito apertado, é muito concorrente. Então, vai te ajudar a ser mais competitivo. Beleza. E quando der menos, principalmente, aí você vai lá e vai entender. Porque às vezes está lá, né, a empresa. Tem a área comercial, está lá, vende, vende, vende. Você tem lá a operação que você vendeu, ele vai lá, faz. Aí às vezes faz tudo errado, gasta demais, e você não dá feedback para ele. Cara, olha aqui, eu fechei nessas condições, o diagnóstico veio aí de vocês e tal, fechei nessas condições, e na hora que foi executar, executou nessas condições, aconteceu isso, cara, deu problema aqui e tal, e tem que existir isso. Porque, e outra, essa conversa tem que ter, porque é o seguinte, são 3 áreas envolvidas, né? A área, quem precifica, quem vende e quem executa. Então, às vezes, também, quem está executando pode ir lá e dar um feedback para quem está orçando, para quem está precificando, o seguinte, cara, você está orçando isso aqui, mas olha, não é suficiente, ó, isso aqui dá isso, isso e isso, e aí você, na hora que vai precificar o próximo, você vai lá e conserta. Então, é um processo contínuo, que você vai sempre melhorando. Isso, gente, independente do tamanho da sua empresa. Quando você é uma empresa menor, está começando, você faz isso ali com você mesmo. Às vezes você faz tudo, né? Você vende, você precifica, você entrega, beleza. Mas olha o resultado que você está tendo e volta e vê, opa, no próximo cliente que eu for fechar, tenho que melhorar nisso. E aí você vai melhorando. E isso maximiza o seu resultado, porque você começa a fazer gestão disso. Agora, não tem como fazer isso também, gente, se vocês não se organizarem, né, nos dados, né? E é por isso que a Braskem resolveu entrar na área de financeiro para ajudar os clientes, porque a maioria não tem tempo, não sabe, não gosta, aí contrata um funcionário, ele vai embora, contrata um funcionário, ele não sabe, ele vai lá e faz o financeiro, mas classifica tudo errado. Aí daqui a pouco você olha lá a sua DRE, olha lá, resultado, lucro, não é confiável, né? Então, você precisa fazer uma gestão, que eu estou falando, a maioria que são gestores, você precisa fazer uma gestão completa, né? Não olhando apenas o seu comercial, claro, você precisa vender muito, mas você precisa entregar com qualidade, com custos sob controle
e você também tem que precificar adequadamente. É isso que vai fazendo você crescer e maximizar aí os seus resultados, beleza?